Amados irmãos, estamos aqui com a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6, versículo 21. Eu quero convidar você a refletir um pouco sobre isso. E o tema que eu quero falar com você são os valores da terra e os valores do céu. Os valores da terra e os valores do céu. É importante que a gente pense sobre isso, porque nós estamos entre esses dois valores e precisamos nos posicionar. Então vamos pensar a respeito. Mateus 6, 21. Vamos falar com Deus. Pai querido, estamos diante da Tua palavra. Mais uma vez rogamos, ilumine o entendimento do Teu povo, esteja conduzindo o estudo para que nós possamos estar realmente aprendendo de Ti e passando, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ensinar à Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Valores. Há valores que são terrenos. As pessoas prezam e buscam aquilo como algo precioso para si. E há valores que são celestiais. E aí, um grupo menor de pessoas é que tem buscado esses valores, porque na verdade são aquilo que valem para o seu coração. Neste momento eu quero pensar com você sobre nós, diante desses dois valores, porque às vezes somos atraídos por um tipo de valor e somos atraídos por outro tipo de valor. Precisamos nos decidir, precisamos nos posicionar. E eu quero convidar você a pensar em como fazer isso. Que tipo de valores são esses que estão à nossa volta e como vamos lidar com essa questão? O primeiro valor que eu quero tratar com você é sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é um valor celestial, um valor divino. Nós temos entre nós vários tipos de pensamentos que são valores humanos, vários tipos de conhecimentos, muitas ciências que são valores da terra. Nós temos algumas experiências que o ser humano tem e passa, e que de alguma forma aquilo é valor para si. Todo mundo vive nessa situação e desfruta desses tipos de valores, mas nós precisamos entender que esses valores, apesar de serem importantes, eles não são nada comparados à palavra de Deus. Aquele que vive por qualquer desses valores, em algum momento pode se frustrar, mas aquele que vive pelo valor que vem dos céus, pelo valor divino, o valor da palavra, ele vai ter a garantia de Deus. É muito importante pensarmos nisso. Você canta, você ora, você trabalha na obra, você busca a ação do Espírito Santo. E é preciso que você entenda que em tudo isso você precisa estar fazendo aquilo que a Bíblia está te dizendo. Todas essas coisas são muito importantes, mas o mais importante, acima de tudo isso, é a palavra de Deus. Como assim? A palavra de Deus é mais importante do que a oração? A palavra de Deus é mais importante do que o louvor? Isso mesmo. A palavra de Deus é mais importante do que a obra que a gente pode fazer como igreja? Sim, é muito mais importante, porque a palavra de Deus vai te mostrar como fazer todas essas coisas. Se você fizer todas essas coisas e não fizer como deve ser feito, isso não vai valer em nada. Pelo contrário, ao invés de estar cooperando, ao invés de estar agradando a Deus, glorificando o nome dele, as pessoas acabam trazendo escândalos e atrapalhando aquilo que Deus está querendo fazer na vida da sua igreja, na vida de pessoas que estão ao alcance da nossa voz e do nosso testemunho. Tudo que você fizer, examine o que diz a palavra de Deus sobre isso. Mas espera aí, pastor, o senhor falou do Espírito Santo? O Espírito Santo, a palavra é mais importante do que o Espírito Santo? Meus irmãos, porque o Espírito Santo, ele age neste mundo em função da palavra. Cristo disse que o Consolador viria para fazer lembrar as pessoas aquilo que ele tinha dito. E é afirmado naquilo que Jesus Cristo disse que o Espírito Santo está convencendo corações. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir
Ora, ouvir, a gente ouve palavra. E que palavra a gente vai ouvir para que a fé venha? É a palavra de Deus. Aí vem o Espírito Santo e trabalha na nossa vida para que aquela palavra que nós ouvimos, que é de Deus, possa trazer esta fé para o nosso coração. Então, não se esqueça, um dos valores que a gente precisa ter noção de que é o mais importante para nós neste mundo é a palavra de Deus. Aqui Jesus Cristo está pregando, é a palavra dele, é um sermão. E no meio desse sermão ele diz essas palavras que nós acabamos de ler. E no final do sermão ele fala, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Quem ouve e não pratica é como um homem insensato. A palavra de Deus, o principal valor para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo valor, aqui a gente vê no capítulo 6, que vem do versículo 1 até o versículo 18, o Senhor falando de práticas do judaísmo, práticas de fé. Ele fala de justiça, ele fala de esmolas, ele fala de oração, ele fala de jejum. Essas coisas, como as coisas que eu acabei de falar agora há pouco, né? Louvor, né? O trabalho na obra, essas coisas são muito importantes. Nós precisamos fazer. Mas o Senhor está alertando aqui que essas coisas devem ser feitas não como a homens, mas sim como a Deus. Nós não podemos fazer qualquer dessas coisas com aquela intenção ou preocupação de agradar alguém ou de saber como aquela pessoa vai reagir àquilo que estamos fazendo. Então, o segundo valor que é importantíssimo na palavra de Deus, na obra cristã, e deveria ser no mundo inteiro, mas na carreira cristã, na fé, é você estar fazendo as coisas não como a homens, mas sim como a Deus. O trabalho que você faz é voltado para Deus. O ser humano é falho. Se você fizer alguma coisa com a melhor das suas intenções, e por mais perfeito que você consiga ser em alguma coisa para alguém, pode ser que aquela pessoa em algum momento não entenda e não reaja da maneira como você esperava. E aí você vai ficar triste, talvez até frustrado. Por quê? Porque a pessoa não correspondeu da maneira como você queria. Até você mesmo. Você é um ser humano, você é falho. Às vezes você pensa que tem capacidade para falar alguma coisa e na hora não consegue falar. Para fazer alguma coisa e na hora não consegue fazer. Você não deve se julgar além do que convém, a Bíblia nos ensina. E também não deve julgar as pessoas de uma maneira equivocada. A gente deve tomar cuidado. Vamos fazer aquilo que podemos fazer pelo nosso próximo. Vamos amar, né? Até os inimigos, a Bíblia nos fala, Cristo nos ensina, mas não vamos fazer as coisas que nós precisamos fazer esperando que a nossa recompensa venha do ser humano, que será a pessoa quem vai entender e corresponder. Não, vamos fazer esperando que Deus é que vai olhar para nós, ver o nosso empenho, que Ele mesmo colocou no nosso coração, o nosso zelo, e vai nos abençoar. Então, é a segunda coisa. E a terceira coisa são as coisas em si. Aqui, a partir do versículo 19, o Senhor fala com os seus discípulos e aquela multidão. A gente tem que tomar cuidado para não acumular tesouros na terra. Ele fala aqui que na terra tem ladrão, tem traça, tem ferrugem e aquilo pode se perder. Ele fala aqui que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. É o que nós acabamos de ler. É muito importante você entender que você pode desfrutar das coisas que há na face da terra. Você tem a sua casa, tem o seu carro, você tem, né, a sua comodidade, o seu conforto, você tem o seu lazer, as coisas que você gosta. É muito importante você entender que você pode desfrutar de tudo aquilo que Deus te deu na face da terra, mas que você não coloque nessas coisas o seu coração. Você entenda que essas coisas são passageiras. Em algum momento você pode perder algo, alguma coisa pode se estragar, e mesmo que você continue com aquilo, em todos os dias que você estiver na face da terra, no dia que você sair daqui, você não vai poder levar, aquilo vai ficar aqui. Então, você precisa sempre se lembrar que o teu lugar é no céu, o teu lugar não é na terra. Você precisa se lembrar das coisas que você vai ter lá no céu, e você precisa ajuntar para você tesouros no céu. Eu estou aqui com esses livros, né? E entre esses, as Institutas de João Calvino. João Calvino foi um homem muito usado por Deus para aprender a doutrina da palavra e anunciar. Ele foi um homem muito fiel às Escrituras.
E esse valor, ele demonstra muito nos seus ensinos. E aqui no capítulo 9 do seu terceiro livro das Escrituras, ele está falando a respeito dos bens materiais. Ele fala assim: com qualquer gênero de tribulação, porém, de que sejamos premidos, de contemplar-se é sempre este fim, que nos acostumemos ao menosprezo da presente vida e daí sejamos despertados à meditação da vida futura. O que Calvino está dizendo aqui, uma linguagem ainda bem rústica, né, daquele tempo, mas o que ele está querendo dizer é que até as adversidades, os problemas que a gente passa nesta vida, a gente deve encarar como algo bom, porque está nos mostrando que esta vida tem dificuldades, que aqui as coisas são passageiras e que a gente em algum momento pode tomar um prejuízo e ter algum dano, algum sofrimento aqui. A gente assim deve se lembrar que na vida futura não vai ter dano algum, não vai ter sofrimento nenhum, a gente não vai padecer dor alguma. Ali, na vida futura, no céu, as coisas serão eternas. Nós vamos desfrutar de tudo que a gente tiver ali para todos sempre. É muito importante, meu querido. Eu me lembro quando, numa discussão, alguém estava falando sobre ser fiel a mim ou ser fiel a si. Por que as pessoas dizem que ser fiel a mim é uma expressão errada? Ser fiel a mim é como a gente dizer que Deus está focado no ser humano. Ser fiel é você ter como padrão aquilo no qual você está focado. Ora, nós somos falhos. Se Deus tivesse como padrão nós, seres humanos, em algum momento, quando a gente falhasse, Ele iria falhar também. Em algum momento, quando a gente fizesse alguma coisa que provocasse a sua ira, Ele iria nos aniquilar. Mas, quando a gente pensa que Deus é fiel assim, a gente está se lembrando da sua palavra. Ou seja, Deus é fiel à sua palavra. Nenhuma das suas promessas cai por terra. A sua palavra não volta vazia. As Escrituras são aquilo que testificam do Senhor Jesus Cristo e nelas a gente tem a vida eterna. Quando a gente tem esse valor da palavra, a gente vai viver sempre pensando em Deus. O ser humano, por mais que a gente ame, por mais que a gente invista nele, a gente não vai focar nele. Porque se ele se levantar contra nós, a gente sabe que existe alguém por trás. O inimigo, como foi com Pedro, né? Pedro deu lugar e naquele momento ele foi pedra de tropeço. E Cristo disse, para trás de mim, Satanás. E se o ser humano, de alguma maneira, não corresponder àquilo que a gente está fazendo, não é porque o inimigo está usando, é porque ele é falho mesmo e não entendeu. Mas Deus, que está conosco, não vai deixar que aquilo que a gente está fazendo não tenha resultado. A semente que a gente está semeando vai ser garantida pelo próprio Deus. E as coisas que a gente tem nesse mundo, a gente vai desfrutar. Se em algum momento a gente vê que há um risco de perder alguma coisa, nós não vamos ficar ansiosos, como o Senhor aconselhou aqui mais adiante nesse texto. Porque a gente sabe, como as aves, né, dos céus, como os lírios do campo, que quem cuida de nós é o Senhor, o nosso Deus. E aquilo que nós precisarmos, Ele não vai deixar faltar. Porque, na verdade, a nossa vida neste mundo está nas mãos dele, e não só neste mundo. Ainda que a gente passe nossas aflições, nossas lutas, e não consiga tudo que a gente deseja neste mundo, a gente vai conseguir tudo aquilo que a nossa alma necessita e mais precisa na eternidade, porque Deus nos garante isso. Os valores da terra e os valores do céu. Viva os valores da terra, mas colocando sempre, em primeiro lugar na tua vida, os valores do céu. E que assim Deus te abençoe, em nome de Jesus.